Hoje a gente vai comentar sobre A Casa dos Muitos Caminhos, que é o final dessa trilogia que eu já venho comentando há um tempinho. Se você não assistiu o vídeo sobre o Castelo Animado e o Castelo no Ar, que são os dois primeiros livros, eu recomendo que dê uma olhadinha, né, nos capítulos anteriores dessa série. Né? Mas se você estiver só interessado em saber sobre A Casa dos Muitos Caminhos, seja bem-vindo também. Bom, pessoal, esse aqui então é o terceiro e último livro dessa trilogia. A trilogia, a rigor, ela não tem exatamente um encadeamento necessário entre os livros, né? Ou seja, você pode ler o Castelo no Ar, A Casa dos Muitos Caminhos, sem ter lido o Castelo Animado, ou enfim, ler na ordem que você quiser, que vai fazer sentido do mesmo jeito, né? Eles não têm uma relação necessária entre um e outro. Contudo, eles acontecem no mesmo universo, né, elaborado pela autora, a Diana, e que utiliza alguns personagens, né, que são os personagens protagonistas, né, os personagens principais do Castelo Animado. Então, se você estiver lendo o Castelo no Ar, muitas coisas talvez você não consiga pegar ali um pouco o sentido, quem são aquelas pessoas, o que está acontecendo, se você não tiver lido o Castelo Animado. Mas, mesmo assim, isso não invalida com que você não compreenda, certo? A Casa dos Muitos Caminhos, sendo bem sincero, dos três foi o que não me prendeu tanto. E foi uma espécie um pouco decepcionante, num certo sentido, porque eu estava muito ansioso para ler ele, porque a sinopse geral dele é de uma menina que gosta muito de ler. Né? Então nós temos aí uma protagonista que gosta muito de ler, ela é filha do padeiro da cidade, né? E se chama Charmaine Baker. Só que essa Charmaine Baker, ela é uma menina que, além do gosto da leitura, ela é muito mimada, né? Então ela não aprende a fazer nada da vida dela. E repentinamente ela tem que cuidar da casa do seu tio-avô, que é um mago e que está doente, né? Tem uma doença misteriosa e que depois a gente vai descobrir que a doença misteriosa está ligada com tudo o que vai acontecer ao longo do enredo. E essa doença misteriosa desse mago motiva então com que ela saia da casa dela e tenha que viver nessa outra casa. Contudo, nessa outra casa, no primeiro dia, né, ela é uma péssima, entre aspas, dona de casa, que não foi para isso que ela foi, né, contratada, mas chega um rapaz que é quase como um oposto dela, porque ela é um pouco preguiçosa, ela não quer fazer os deveres da casa, e o rapaz é o contrário, ele é muito eficiente, ele quer fazer tudo, só que tudo que ele faz dá meio errado. Né? E ao contrário dela, que as coisas que ela faz geralmente acabam dando certo. Então eles têm essas personalidades um pouco opostas, e nesses conflitos, né, a gente tem entre esse rapaz, o Peter, né, e a Charmaine, a gente tem ali toda uma história que é elaborada e ainda por cima, né, alguns outros personagens que vão sendo introduzidos lentamente, né, como a cachorra desamparada, o kobold, um kobold, que é uma espécie de monstrinho que cuida do jardim, e depois a gente descobre que tem uma sociedade dos kobolds e um monte de coisa do tipo. E mais pra frente na história, o rei e a rainha da cidade onde ela mora. Até que certo momento, né, ela vai ali vivendo todos esses conflitos com esse rapaz, até que chega um momento em que ela envia uma carta para o rei, querendo trabalhar na biblioteca do rei, e, para surpresa dela, a resposta é positiva. A partir do momento que ela vai e conhece o rei e a rainha, né, e mais para frente a gente é introduzido num mistério, aí a história deslancha e anda. Mas no começo ela fica muito presa, né, em algumas situações talvez muito domésticas, em algumas situações que não prendem tanto a atenção, né? Porque a ação ela demora um pouco para ser elaborada nesse começo,
são muitas coisas episódios diferentes que você não consegue articular. Talvez um ponto negativo também nesse livro, infelizmente, eu esperava que a autora, né, obviamente desenvolveu bastante o estilo de escrita, mas nesse último livro ela acho que quis colocar muita coisa, muitas ideias, só que cada uma dessas ideias não tem exatamente um desenvolvimento muito profundo, ou mesmo que esteja muito articulado com a história, né? Então, por exemplo, na minha percepção, tá? Se ela tivesse desenvolvido melhor, ao invés de soltar várias linhas, vários episódios, vários quadros, e depois, num capítulo final, fazer tudo aquilo ter sentido, né, que foi mais ou menos o que aconteceu na Casa dos Muitos Caminhos, ela poderia ter talvez desenvolvido um caminho, né, e não ter soltado vários. Né? Só para ter uma ideia, não é exatamente um spoiler, mas a gente descobre que essa Casa dos Muitos Caminhos, de acordo com o modo como você se comporta nela, ela te leva para diferentes lugares. Né? Então, por exemplo, se você sai por aquela porta, né, vira 360 graus e retorna por ela, você sai num lugar diferente. Se você entra por outra porta, dá 5 passos e vira para a porta da direita ao invés de virar para a esquerda, você sai em outro lugar. Então, essa é uma ideia muito interessante. E curiosamente, né, que é inclusive o título do livro, é muito pouco explorado. E isso é o que talvez tenha me deixado muito um pouco não digo muito, né, mas decepcionado com o livro, pois ele tinha muitas chances de desenvolver algumas coisas. Aí ele coloca misteriosamente um personagem que vem do nada e que é essencial na história. Aí depois essa casa você descobre que ela tem uma outra particularidade que eu não vou mencionar, que é um spoiler muito grande, que senão vai estragar, e que acontece uma vez só. Então, entende? São muitas coisas que no fim não se fecham muito. Mesmo assim, eu recomendo. Lá do pouco do meio, talvez até um pouco depois do meio, quando aparece a personagem Sophie, que é inclusive a protagonista do Castelo Animado, aí a história ganha um mistério e aí as coisas começam a fazer muito mais sentido, né? Começam a se fechar, ok? Bom, para quem já leu e gostou bastante, tá? Não encarem isso como, não é exatamente uma crítica de forma geral, é só que eu acho que poderia ter sido, esse livro ele poderia ter sido talvez um livro muito maior se ela fosse explorar tudo aquilo que ela colocou como possibilidade, né? Mas no fim ela acaba, a escritora acaba levando por um caminho e as coisas são fechadas muito às pressas. Então essa foi a minha impressão geral. Eu acho que não invalida o final do livro. O final do livro você devora, porque você fica louco para saber como vai terminar. Mas esse começo, realmente, eu acho que esses aspectos, eles não levaram, não conseguem fazer tão jus, pelo menos na minha percepção, né, o que foi o Castelo Animado e o Castelo Noir. Ok? Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Um abraço e até mais.